Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Antônio Elson Souza e esse é o nosso Papo de Esquina. Vou trazer o Papo de Esquina de hoje de uma forma diferente, apresentando para vocês, para quem não conhece, o livro do professor Márcio Nery. O livro O que Sentem os Alunos que Aprendem. É um livro muito interessante que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Então, por acaso, eu vim na casa do meu irmão, o Anderson, e acabei pegando o livro lá para ler. E eu confesso para vocês, fiquei muito surpreso com o que eu li, com o que eu aprendi no livro, e indico muito para você, principalmente você que é professor, você que é educador. Você precisa adquirir o livro do professor Márcio Nery. É um livro muito interessante e eu anotei para vocês aqui alguns relatos. O livro em si, ele fala muito da questão emocional. A questão emocional é a base da aprendizagem. Então, você vai ver muito relatos aqui tanto de alunos, professores, e o papel de cada um deles nesse processo de aprendizagem da escola. Uma professora, ela estava fazendo uma atividade em alusão ao dia 13 de maio, dia da abolição, e claro, ela trouxe ali algumas coisas falando sobre a escravidão. E durante uma leitura, nessa leitura havia imagens de um negro sendo amarrado e açoitado. E o que a professora ficou surpresa nesse relato é que o aluno então comentou sobre aquela foto. Disse o seguinte: professora, ele se parece muito comigo. E a professora ficou confusa sobre aquilo. Como assim parece muito com ele? Porque o garotinho era branco e o escravo era negro, né? Então fisicamente ela não pôde acreditar naquilo. Mas aí, então, para surpresa dela, o menino na verdade falava que se parecia como ele sofria. A criança era amarrada pelo padrasto, amarrada e açoitada. A única coisa que ela conseguiu falar naquele momento era perguntar, na verdade, se o aluno ainda sofria com aquilo. E ele disse que não sofria, porque a vozinha dele havia retirado ele de lá, ele estava morando com a vozinha dele. É um relato bastante forte. Eu vou trazer mais dois relatos agora de professores, né, de situações vividas por professores, que esse sim, assim, eu confesso, tocaram muito em mim. A forma como foi escrito e a forma como a gente consegue sentir o que o educador passou. Esse primeiro relato é de um professor de 54 anos. Ele fala que em 2008 ele teve um infarto na sala dos professores. Aí ele diz o seguinte: quando eu voltei, a diretora me chamou para avaliar meu comprometimento. No mesmo ano, uma aluna me entregou um bilhete dizendo o seguinte: o senhor foi o único que percebeu quando meu pai morreu. O professor guardou os dois recados. O primeiro dele lembra do sistema. O segundo, do porquê ainda ele está lá. Para mim é um relato muito forte do educador. E o outro aqui, também de um professor de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: em 2020, eu dava aula online para 45 alunos, enquanto cuidava da minha mãe com Covid dentro de casa. Um dia desliguei a câmera e chorei por 10 minutos. Quando voltei, havia 12 mensagens no chat. Dizia o seguinte: tudo bem, prof? A gente espera. Foi quando entendi, mesmo afogado, eu não estava sozinho. Então a gente tem esses relatos, e o livro ainda traz um quadro, sempre a cada capítulo um quadro de realidades. Muitas histórias interessantes, vocês vão com certeza aprender muito com ele, principalmente você, educador. Eu acredito ser muito útil esse livro para vocês. Sempre há também espaço para reflexões, os capítulos são pequenos, o livro também não é grande, 180 páginas, então assim, é de fácil leitura e uma aprendizagem incrível. Então quero parabenizar aqui o professor Márcio Nery pelo livro, um livro bem legal, muito bem feito, bem objetivo, e eu achei muito interessante ele, indico para vocês. Eu vou trazer, claro, aqui, uma entrevista com o professor Márcio Nery, falando um pouco mais sobre o livro, e espero que vocês gostem do material aqui apresentado. Então um abraço, esse é o nosso Papo de Esquina de hoje, e nos próximos nós vamos fazer mais coisas interessantes. Valeu, um abraço!